Em apenas 100 anos, o Império Yuan se tornou mais enorme. Seu tamanho era simplesmente inimaginável. Onde não parece, este é o Império Yuan. Ela era o império mais poderoso de todos os tempos. A humanidade nunca viu impérios tão grandes. Todos os tesouros do mundo foram levados ao centro deste vasto território, apenas para um gol. Esse objetivo era a criação da capital do Império Mundial, que era chamada Dada. Obviamente, o Império Yuan tornou-se tão grande apenas devido ao fato de conquistar novos territórios por duras guerras. E os ressentimentos de todas as pessoas mortas por causa da guerra não desapareceram em nenhum lugar. Eles, como os tesouros do mundo, começaram a se reunir com a cidade principal do grande império, ou seja, para a capital Dadu. E já pelas ruas da capital, milhares de fantasmas começaram a vagar, que frequentemente atacavam os habitantes à noite. As pessoas que moravam lá estavam com medo de horror. Mas o imperador não estava antes disso. Ele criou um exército especial para combater fantasmas, somente depois que seu mentor Pagba Lama começou a implorar que ele faça isso. E esse exército de Yaok foi chamado. Seus nomes foram traduzidos como demônios. Eles eram os verdadeiros guardiões das escrituras. E ao mesmo tempo, eles eram os senhores das sombras que destruíram os fantasmas. De fato, nesta cidade enorme, que é a capital de um império tão grande, as ruas estavam lotadas de fantasmas. As forças sombrias governaram ali. Entre o exército especial de Yaot e criaturas terríveis, a guerra já estava começando, porque era impossível deixá-las. Este exército era nosso personagem principal, cujo nome era Yun Chen, e seu irmão mais novo. Graças a este exército, um grande número de perfumes foi destruído, que, de uma maneira ou de outra, causou grandes danos à cidade e seus habitantes. Houve noite no quintal. Nosso personagem principal perguntou a que horas era exatamente meia-noite. O cara preto disse que ainda era cedo, e nosso personagem principal ainda podia dormir um pouco. Mas Yun Chen respondeu que ele não conseguia dormir ultimamente. Ele constantemente sonha com alguns pesadelos. O exército planejou uma triagem em um dos templos de espíritos malignos. Sua tarefa era esperar pelos aliados, mas o cara disse que não podia mais esperar. Eles precisam agir agora. Nosso personagem principal deu um sinal para seus súditos e eles correr em direção ao templo. Claro, é estranho que em uma cidade tão grande, as ruas estivessem lotadas de fantasmas e templos errantes, nos quais os espíritos pregam o poder sombrio, e o imperador não fez nada por tanto tempo. O chefe da unidade disse que o restante prepararia o elixir especial e o bebia. Ele pretende domesticar demônios. Todo mundo o bebeu imediatamente, quando de repente um grito muito alto daquele templo disse: Nosso personagem principal ordenou que os bestins com flechas ardentes fizessem uma saraivada. O templo começou a queimar. Alguns espíritos já começaram a se mudar para outro mundo. Nosso protagonista foi o primeiro a entrar em batalha com gritos do Império Yuan. Ele começou a atacar espíritos malignos. Havia criaturas semelhantes às arpias que não esperavam que nosso personagem principal seja tão forte. Eles não tiveram tempo de fazer nada, pois o cara já havia empurrado sua lança em um deles. Naquele momento, outros guerreiros do exército começaram uma luta contra o poder sombrio. Para Yun Chan, esses oponentes eram muito fracos, porque seu nível de habilidade era muito alto. Enquanto o cara destruiu espíritos malignos de trás dele parecia algum tipo de pausa, ele parecia um portal. O irmão do cara imediatamente notou isso e avisou Yun Chan que sua formação apareceu atrás dele. O cara disse que a bússola mostra até 16 camadas seladas e enorme proteção. Ele ficou em choque, porque era muito semelhante a uma armadilha. Mas nosso personagem principal não perdeu a cabeça e não sucumbiu ao pânico. Sob o terreno em que estavam localizados, havia pedras, símbolos especiais eram aplicados em sua superfície. Isso significava que uma ruptura era causada por uma chama verde. Mas nosso personagem principal não entendeu por que eles fizeram isso para atrair sua armadilha ou, afinal, apenas puxar o tempo. Foi tudo muito estranho porque os espíritos malignos sempre foram controlados pelo caos e pela loucura, mas aqui eles eram muito inteligentes. Nosso personagem principal perguntou quanto tempo levaria para destruir essa formação. O irmão respondeu a ele que pelo menos 3 horas e antes do amanhecer houve apenas 3 horas. Nosso personagem principal disse que ele usaria o método um pouco melhor. Ele decidiu se teletransportar. Era um lugar em que uma chama verde queimava ao redor da estátua, e alguns monges oravam para esta estátua. Uma garota ouviu algum tipo de som. Ela se virou para ver o que estava horrorizado lá, mas o segundo monge disse que não se distrairia. Ele acrescentou que o poder divino da chama sagrada aparecerá em breve e não poderá ser distraído por um segundo. Os mais antigos disseram que criaram uma formação saturada com uma chama sagrada,
e até que a chama se apagasse, a formação se manterá. O homem também disse que as pessoas morreriam em breve e brilharão a eternidade. Ele os tranquilizou para que eles não se preocupem com nada e continuassem a cantar uma oração. Os monges pararam de prestar atenção ao que estava acontecendo por trás deles, e algum tipo de rachadura foi pronunciado por trás. De repente, a rachadura mudou uma enorme explosão. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Tudo estava no pó por causa da explosão. E quem fez isso disse que agora ele percebeu por que havia um grande número de criaturas e espíritos. E eles não conseguiam entender quem diz isso. Indo até eles, o cara disse que esse é todo o trabalho das mãos desses monges que oraram à estátua. Este era o nosso personagem principal. Ele perguntou se eles perguntaram. Um deles gritou que sua formação era impecável. E o chefe deles perguntou como Yun Jong foi capaz de desativá-la. O cara perguntou o que tinha em mente, se sobre uma parede invisível, então ele não teve tempo de mexer com a formação deles. Ele simplesmente destruiu tudo o que chamou sua atenção. E agora nosso personagem principal estava na frente deles, que perguntou se eles entendiam se os encontraram. Um dos monges começou a gritar para que a chama sagrada queimasse seu corpo no chão. Nosso personagem principal não entendeu o que começou a acontecer. O corpo do monge literalmente se rompeu. E ele próprio se transformou em um demônio, que tinha 6 mãos e 3 rostos. Começou a rir e disse que a chama sagrada já estava em seu corpo. Ele é nosso personagem principal, derrotado facilmente esse monstro com apenas um golpe, ou disse que uma ilusão tão ridícula não poderia surpreendê-lo. Outros monges ficaram assustados e observaram como o cara derrotou facilmente seu colega. Ele morre como isso aconteceu, porque ele foi abençoado por uma chama verde, e o que foi criado por essa chama não pode ser nenhuma ilusão, deve ser uma força real. E depois de algum tempo ele entendeu qual era o problema, não era porque ele era muito fraco, mas porque nosso personagem principal tinha poder incrível. O resto dos monges gritou que eles continuariam lendo a oração para a estátua. Nosso namorado não concordou com isso. Ele disse que ensinaria uma lição a esse criminoso e os puniria após o que derrotou o próximo monge. O cara continuou a destruir outros membros desta sociedade, quando de repente um deles disse que tudo era inútil. Afinal, o verdadeiro poder da tribo sagrada já foi para a terra, disse o monge. Ao ouvir isso, nosso personagem principal pediu ao seu irmão que ordenha para soltar este salão. De repente, um cara apareceu de uma enorme chama verde. Seus olhos literalmente queimaram com uma chama verde. Ele perguntou ao nosso protagonista em que mês e ano no quintal. Nosso personagem principal ficou surpreso que os demônios estejam interessados na data. Após o que ele respondeu que no pátio, o 3º ano, o primeiro do reinado do imperador. Esse cara ficou muito surpreso e disse que estava neste lugar por muito tempo. Ele também acrescentou que essa era sua 7ª distorção. Nosso personagem principal disse que ele não sabe quem ele é, mas teria piedade dele se render sem brigar. Esse cara não prestou atenção a Yun Chan. Ele disse que se lembraria dos nomes dos caras que o chamavam lá. Mas nosso namorado não respondeu que todos nós morremos disso, não tenhamos medo. Depois disso, ele disse que morreria agora e decidiu atacar com uma lança diretamente em seu corpo, mas então ele poderia facilmente bloquear o ataque de nosso personagem principal. Isso o surpreendeu muito, e ele disse que desta vez ele se deparou com um oponente bastante forte. E nosso personagem principal continuou a atacar esse cara, mas tudo foi sem sucesso. E ele pegou sua espada, que parecia muito incomum, e depois disso, atingiu nosso namorado. Ao redor do prédio estavam os assuntos de Yong-chan que não sabiam o que fazer, para ajudar o cara ou não. Discar, nosso personagem principal, disse que o resto não ficaria preocupado, porque provavelmente seu irmão deveria ser um plano. Um de seus guerreiros parados ali disse que tinha ouvido falar de um incidente que ocorreu há mais de 100 anos. Então um certo grupo chamou o Imortal do Céu, para que ele os ajudasse a entrar em Nine Reinos. E mesmo um desses foi capaz de destruir quase completamente o exército de Yaok, apenas esses tempos. Por causa disso, um dos estudantes do Buda teve que se juntar à batalha com o Imortal. A batalha deles foi muito longa, e durante ela, derrotaram a maior parte da cidade. E é por isso que ele se preocupou com o nosso personagem principal. Mas seu irmão se acalmou muito rapidamente que nosso namorado venceria. Se ele não vencesse, ele definitivamente lutaria com uma posição igual. A única coisa que pode fazer o mal imortal é apenas escapar, que já aconteceu atrás dele. Todos os que estavam lá estavam em choque. Eles não sabiam o que fazer e como pegar o imortal. O irmão de nosso personagem principal não teve tempo de dizer nada, pois já estava cumprido. E nosso namorado, que realmente queria derrotar esse imortal, fugiu para o imortal. O irmão disse que é urgente fazer algo porque o cara que foi chamado para fazer muitas coisas desagradáveis na cidade.
E nosso personagem principal entendeu isso perfeitamente. Ele precisava matar o chamado imortal. O cara pensou que se ele matar esse demônio, ele poderia se vingar de todos os espíritos malignos. Ele ouviu uma voz na cabeça, era uma garota que disse que estava tudo bem com ela e ela estava bem. Nosso personagem principal respondeu que esses demônios a mataram e ele quer se vingar. Depois disso, o cara usou sua força e um raio começou a aparecer. Ele disse que esse demônio não o deixaria. Nosso personagem principal dirigiu sua lança de um cara de corrida, mas ele conseguiu colocar um escudo. Infelizmente, o escudo não pôde suportar um ataque tão forte, e a lança do cara perfurou o corpo do demônio. O chamado imortal estava simplesmente em choque. Ele perguntou ao nosso namorado como ele poderia fazer isso, porque isso não poderia ser. Nosso personagem principal respondeu que poderia haver tudo. Após o que o demônio disse que, nesse caso, eles usaram todas as suas forças e ele começou a se levantar, embora pareça que isso não era mais possível. Ele lançou 2 eixos no cara e entendeu que não teria tempo para evitar. Los. O irmão do cara correu em seu auxílio e pediu que ele o ajudasse. E esse demônio disse que a chama sagrada novamente queima seu corpo. Pouco antes da morte, ele perguntou qual é a alegria da vida? E por que é tão triste antes da morte? Quando seu corpo queimou quase completamente, ele disse que estava arrependido por este mundo. O irmão perguntou ao nosso protagonista se tudo estava em ordem. Em sua aparência, ficou claro que ele não estava, mas ele respondeu que tudo estava em ordem. Além disso, seu irmão disse que o velho jardim não está trancado agora, e lá o fogo pode culpar agora. Nosso personagem principal sabia de um monte de incendiários que prometiam constantemente, mas não faziam nada, e ele ainda não conseguia entender por que eles tinham medo. O irmão entendeu isso tudo o que eles não faria nada, mas ele precisava explicar de alguma forma às outras pessoas. E o cara respondeu que eles simplesmente o forneceriam AOS monges que fingiam ser mestres de artes marciais e sentar-se sem fazer nada. Afinal, eles sabiam profissionalmente como falar os dentes com outras pessoas. Depois de algum tempo, os monarcas do templo de Naland chegaram ao jardim. Um dos soldados do exército disse isso, e o segundo respondeu que a energia restante dos espíritos malignos começaria a purificar a energia restante dos maus espíritos. Então aconteceu alguns minutos depois, eles começaram a ler orações, e uma grande cúpula formada ao redor do jardim. Os Warriors isolaram essa cúpula, o capataz ordenou que estivesse pronto, porque ninguém e nada deveria sair dela. Um dos soldados relatou à freira que o jardim está completamente sob a guarda da cidade, e após cerca de 20 minutos, os monges poderão limpar completamente a energia dos espíritos malignos. Essa freira disse ao nosso personagem principal que ele tinha que esperar pela chegada deles e não lutar sozinho. Mas o cara respondeu que, quando chegaria lá, teria terminado por um longo tempo. Ele acrescentou que não há nada errado, que eles mesmos descobriram tudo. A menina colocou a mão na ferida do nosso protagonista e começou a tratá-lo. No processo disso, ela disse que o cara quase perdeu o controle de si mesma. Então ela acrescentou que seria pior ainda mais. Mesmo as palavras sagradas não serão capazes de suprimir a energia dos maus espíritos no corpo humano. Mas o cara respondeu que não havia medo nele e perguntou por que a freira tinha medo de pequenos grupos de energia, o que deixa os maus espíritos para trás. E a garota respondeu que seu mentor disse uma vez: se você lutar contra os espíritos malignos, em breve poderá se tornar um demônio. E então ela acrescentou: se ele tivesse esperado pela chegada deles, então ele não se sentava neste estado agora à sua frente. Mas o cara respondeu: ele não podia sentar e esperar porque eles chamavam os espíritos malignos. Ele também disse que o problema é resolvido e agora a freira pode reportar seu mestre sobre o desempenho da tarefa. Mas a garota não saiu, mas perguntou se o pesadelo do pesadelo havia estrelado recentemente. O cara disse que constantemente a principal frase que se lembrava de "isso não pode ser evitado". Ele disse que estava liderando um soldado a matá-lo ou matá-lo. E no último pesadelo, as pessoas o amaldiçoaram e logo enforcaram Luke na tia. A freira disse tudo por causa da energia maligna. Ela destrói sua mente e é por isso que ele sonha com pesadelos. Ela tocou a cabeça dele e proferiu as palavras sagradas. Tudo ao redor ficou branco. As vozes de sua cabeça simplesmente desapareceram e a mente estava limpa. Ele disse que estava em ordem, e a menina lhe deu algum elixir, disse que deveria ser levado a cada 3 dias. Ele pretendia suprimir a energia do mal. O cara o levou e disse que foi beber algo mais forte, e com o resto, eles tiveram que descobrir isso. A freira disse, destruindo o mal, ele próprio começou a entrar em colapso por dentro. A estátua da honra do imperador era enorme. Uma enorme quantidade de recursos e tempo foi gasto nela. Nosso personagem principal olhou para ela e pensou consigo mesmo:
onde há tantos fantasmas e demônios na capital. O cara veio para a taberna, que estava ao ar livre. O vendedor ficou surpreso, porque no quintal o sol só começou a dormir. O cara disse que precisava apenas de vinho e um pouco de amendoim. O vendedor convidou o cara, a princípio, para comer macarrão, porque, com o estômago vazio, você não deve beber álcool. Mas o cara respondeu que o vinho também é comida. De repente, seu irmão veio ao nosso namorado e disse que sabia onde procurar. Lo Yun-chen ficou surpreso e perguntou a seu irmão o que ele estava fazendo aqui. Ele respondeu que quando percebeu que nosso personagem principal havia saído de lá, ele decidiu ir beber vinho. O irmão do cara ficou surpreso que os preços dos álcool subiram novamente. Ele estava interessado em que eles estavam crescendo tão rapidamente. Ele continuou a falar sobre sua vida familiar e disse que teve sorte, que tinha economia, porque sem eles ele teria morrido de fome. Então ele começou a sorrir maliciosamente. Nosso personagem principal percebeu que tipo de sorriso era. Ele perguntou a ele: "Por que você sorri tanto? Você roubou algo de novo?" Ele pegou 2 castiçais e disse que eles eram feitos de ouro puro e roubaram porque valiam seu salário mensal. Nosso personagem principal estava em choque porque era considerado um grande pecado. E também disse que esse ladrão. O irmão do cara disse que ele não era um ladrão, ele é apenas um bandido, todo mundo rouba. E além disso, ser um bandido para ele é muito divertido. E ele não viu nada de ruim nisso. Depois disso, ele começou a falar sobre como estava cansado de toda essa rotina. Ele se sentou e fantasiou o que seria no futuro e disse que em alguns meses eles renunciariam a seu irmão e nosso personagem principal se tornaria um líder, e então eles definitivamente curariam e encontrariam suas esposas. Para o nosso personagem principal, respondeu imediatamente a ele que ele já é casado e ninguém mais precisa dele. Isso surpreendeu muito o irmão, porque era costume começar uma família apenas quando ele renunciou. Seu irmão perguntou por que ele nunca falou sobre sua esposa e disse que beberia o próximo copo de vinho para sua família. Ele também acrescentou que em breve virá visitar Luz e trazer algo de presente. Mas então nossa personagem principal disse que ela estava morta. Era um tópico doloroso para um cara. Meu irmão imediatamente desapareceu de seu rosto. Ele não sabia o que dizer a Yun-chan. Então nosso próprio personagem disse que eles só precisam beber. Então eles ficaram sentados até amanhã, bebendo silenciosamente o vinho. No dia seguinte, apesar do fato de estar chovendo no quintal, nosso personagem principal foi a algum lugar diligentemente. Ele entrou em um templo onde uma mulher estava, que imediatamente reconheceu o cara, e o cara disse a ela que ela não teria medo de nada. Ele acrescentou que eles destruíram todos os espíritos malignos, e os monges já estão se livrando da energia maligna, para a qual a garota disse que acabara de sonhar que havia morrido. Ela chamou o cara estúpido, porque ele continuou a seguir o caminho dos solitários, e assim ele nunca conseguiu encontrar sua casa. O cara disse que ninguém mais morreria, ela inclusive, e depois perguntou para que ela não tivesse medo. Ele acrescentou que é quem ilumina seu caminho. Nosso personagem principal começou a se lembrar do passado. Ele caminhou para algum lugar diligentemente. Alguém constantemente ligou para ele e pedia que ele parasse. Era uma garota. Ela disse que o cara estava indo na direção errada, ficou surpresa por o cara não queria perguntar a estrada. O cara ficou surpreso, porque ele pediu que ele desse o caminho, mas, como se viu, ele se virou para o outro lado e se perdeu. A garota pegou a mão do cara e disse que ele era estúpido, e é por isso que ela mesma o levaria para que ele não se perdesse novamente. Era a mesma garota que agora estava na frente dele em um estado tão triste. O cara derramou lágrimas com um rio. Ele pensou consigo mesmo que não podia permitir que ela morresse. Era sua esposa. Ele perguntou à garota se ela era o jogo deles, em quem eles jogaram na feira. Ele disse que precisava sair por um tempo, mas definitivamente voltaria e disse que a garota não tinha medo de nada. O cara pediu à garota que fechasse os olhos e contasse lentamente para 10, e ele logo voltaria. A garota pediu ao nosso personagem principal que voltasse o mais rápido possível. Se ela abrir os olhos e o cara não estiver lá, ela ficaria com medo. Nosso personagem principal saiu da sala e fechou as portas. Lá a freira estava esperando por ele, que perguntou ali uma decisão. Nosso namorado. O cara a pegou pelas roupas e a criou. Ele disse que ela era muito forte e deveria criar outra maneira. Mas ela respondeu que o próprio Yun-chen sabia a decisão. A freira disse que a energia dos espíritos malignos atingiu muito o corpo. E todos os dias tudo fica cada vez pior. Ela estava na 5ª etapa do colapso do corpo. E depois disso, ela disse que em um futuro próximo, eles enfrentariam algo pior do que apenas a morte.
Ela disse que o cara não sabe pior do que os outros o que está acontecendo com o corpo de uma pessoa quando é absorvido pela energia escura. O cara imediatamente caiu de joelhos na frente das freiras e disse que nunca havia pedido nada, mas desta vez ele tem um pedido. A freira disse que o cara estava mentindo para si mesmo e ele sabe o que precisa ser feito. A menina pegou uma faca e o trouxe para o cara, e após o que ela disse que precisava ser morta. Ela disse que seria mais fácil para sua esposa se ele fizer isso. Mas se o cara não fizer isso, ela fará isso sozinha, porque o templo nunca permitirá que o espírito maligno no mundo exista. Nosso personagem principal estava em desespero. Ele acabou de sair e ficou na chuva. Ele não sabia o que fazer. E neste momento, sua esposa já havia lido às 6. Nosso personagem principal voltou para sua esposa, que estava muito feliz com isso. Ele começou a chorar muito e havia uma faca nas mãos. Foi a partir daquele dia que sua luz saiu, que o dirigiu no caminho verdadeiro, na capital do império, que ele perdeu a casa para sempre. E naquele momento a freira chegou a um dos templos, onde outros monges se sentaram no fogo eterno e oraram. Ela disse que teve que sair por um tempo e depois ficou surpresa que o fogo estivesse enfraquecendo muito rapidamente. A garota disse que a cidade está se tornando mais perigosa e com isso a vitalidade do imperador enfraquece. Ela foi para outro monge e começou a pegar algo da manga. Ela estendeu um pergaminho que poderia selar os demônios. Este monge imediatamente abriu. Tudo ao redor era verde, e o chão estava coberto de lindos lírios, provavelmente eram as almas dos demônios. A freira sempre pensou no que está acontecendo. Tudo isso é bom ou ruim? Ela não conseguiu descobrir. A única coisa que ela disse que dragão poderia ficar fora de controle. E se isso ainda acontecer, o mundo mergulhará novamente no caos sem fim. 3 dias depois, nosso personagem principal com o exército estava no meio da cidade. O irmão do cara disse que você não pode ir além da linha vermelha, mas está tudo bem na frente dela. Ele pegou um chefe de repolho nesta linha, como se ela tivesse atingido algum portal. Os caras ficaram perplexos e morreram onde ele foi, mas ninguém sabia disso. De repente, a mesma cabeça de repolho mosca no rosto do cara, só podre e seco. O irmão do cara disse que ouviu rumores de que as pessoas estavam desaparecendo aqui à noite. A princípio pensaram que algum tipo de monstro ou demônio do mal estava morando lá, mas então um dos guardas veio verificar o que estava acontecendo lá e desapareceu. Esta rua se tornou um turbilhão que absorve energia. É incrível que o repolho tenha voltado, mas as pessoas desaparecidas não estão. Além disso, esse turbilhão jogou periodicamente vários objetos que não estavam de forma alguma interconectados. De repente, um anel de ouro caiu de lá, que imediatamente o irmão do nosso namorado chamou a atenção. Parecia enfeitiçado pelo cara. Ele repetiu a mesma frase que o comerciante daria muito dinheiro para esse anel. Ele quase pegou esse anel nas mãos, mas nosso namorado se aproximou dele e o arrastou. E então ele disse que iria embora rapidamente. Yun Chen disse ao irmão que é impossível, em qualquer caso, levar essas coisas em suas mãos, porque você pode pagar sua vida por isso. E depois que o cara disse que isso é algum tipo de anomalia, e é improvável que eles possam fazer algo com ela. Nosso personagem principal disse que eles chamavam imediatamente os monges do templo e os deixavam levar aqui. Os Warriors incendiaram a sinalização de verificadores para que o templo os notasse. O templo, naquele momento, deu um sinal de que ele viu um pedido. Nosso personagem principal não podia se acalmar de forma alguma. Ele sentiu que havia algum tipo de captura e não tão simples. De repente, o cara simplesmente congelou e olhou com um rosto assustado em alguma coisa. Seu irmão perguntou o que aconteceu. E Yun Chen respondeu que foi simplesmente traduzido por algum símbolo diante de seus olhos. O irmão surpreso perguntou o que era para o símbolo. Nosso herói simplesmente respondeu que, provavelmente, isso se deve ao fato de ele não ter dormido o suficiente. De repente, o cara pegou abruptamente a cabeça e começou a fazer sons estranhos. Seu irmão imediatamente perguntou o que aconteceu e se ele precisava de ajuda. Mas ele respondeu a ele que tinha seus próprios assuntos e ele precisava urgentemente sair. Um dos membros do exército perguntou a seu irmão o que aconteceu. E ele respondeu que algo estava errado, e claramente algo ruim. Nosso personagem principal, naquele momento, lembrou as palavras da freira, que lhe disseram que, se ele continuar lutando com espíritos malignos, até as palavras sagradas não seriam capazes de suprimir a energia dos espíritos malignos. E ela também disse que ele era mais cuidadoso, porque quando ele olha para o abismo também olha para ele. E a energia maligna é muito forte. Pode distorcer sonhos e também destruir sua mente por dentro. O motorista do carrinho viu que algo estava errado com o nosso namorado.
Ele perguntou o que havia acontecido e se o cara estava em ordem, mas Yun Chen respondeu que esse não era sua conta e o deixou continuar. De repente, o cara lembrou que a freira lhe deu um elixir que precisava ser levado para suprimir sua energia. O cara imediatamente o tirou do bolso e começou a beber, na esperança de que isso o ajudasse. E assim que deixou a carroça, ele imediatamente caiu no chão e ficou imóvel. Abrindo os olhos, ele viu um velho que estava sentado perto da árvore. Yun Chen ficou diante desse velho e perguntou até onde a capital está com eles. Ele respondeu que o cara precisa passar por meio-dia na estrada, que apontou para a mão, mas também acrescentou que na estrada ele tropeçaria nos lobos. Nosso personagem principal agradeceu ao homem, mas ele respondeu que o cara não passava o tempo, mas foi porque ele distraiu o velho do trabalho. Ele pegou o machado nas mãos e começou a cortar a árvore. Yun Chen perguntou por que estava fazendo isso. Porque a árvore é linda e cresce bem. O velho respondeu que há muitos insetos nessa árvore. Ele o cortará e plantará um novo em seu lugar. O cara levantou a cabeça e olhou para esta árvore, e depois perguntou onde os insetos ainda estavam. Ele não viu ninguém, e o velho disse que olhou com cuidado. Eles estão por toda parte. De repente, uma enorme quantidade de insetos negros que voaram sobre o nosso namorado começaram a aparecer de madeira. O velho disse que eles estavam por toda parte, e valeu apenas uma pequena olhada. E então ele disse que eles não podiam se livrar deles sem cortar a árvore, então não há escolha. De repente, o cara se viu no meio da cidade e ficou em uma posição defensiva, cobrindo seu rosto. Ele não entendeu o que estava acontecendo e, na parte de trás, ouviu as palavras Yin e Yang. Havia um homem velho que repetiu o mesmo. Alguém poderia pensar que ele estava dizendo algumas coisas desajeitadas, sobre alguns três mundos que consistem em nada e nada. Nosso personagem principal perguntou do que ele estava falando e também perguntou o que é nada. Yun Chen também estava interessado em por que esses três mundos consistem em nada e nada. Afinal, é mais fácil chamar isso de nada e tudo. Mas o homem respondeu que o cara estava carregando algum tipo de bobagem e não o deixou perder o tempo do verdadeiro mestre de Tao. Nosso personagem principal se virou e disse que não iria discutir com o charlatã. Essas palavras tocaram muito fortemente aquele homem. Esse mestre de Tao disse que poderia prever 1000 etapas do futuro, bem como 500 etapas do passado. Mas nosso namorado respondeu que se esse preditor e mestre legal, então por que não só poderia responder a uma pergunta? E então ele perguntou a ele que, afinal, a verdade deste mundo consiste. Ele riu e disse que era bastante interessante, embora nunca tenha feito isso. Ele tirou algumas moedas do bolso e as jogou no chão. Olhando para eles, ele começou a ficar muito nervoso e não podia dizer nada claramente. Depois de 15 segundos, ele disse que tudo era muito estranho, e depois disso acrescentou que nosso personagem principal, provavelmente, está com pressa em algum lugar. Essas moedas se transformaram em algum tipo de hexagrama. O velho disse que nunca tinha visto um hexagrama tão estranho por todos os seus anos. Ele continuou a falar algumas coisas incompreensíveis sobre o hexagrama de 42º de algum livro. Nosso personagem principal não entendeu do que o velho estava falando e simplesmente decidiu se virar e sair. Deixando, o cara ouviu que alguém estava gritando nas costas, que estava indo para lá novamente. Foi lhe dito que o lugar que ele está procurando é do outro lado. O cara já ouviu essas palavras antes. Fezões atravessaram seu corpo, porque ele se lembrava dessas palavras com muita frequência. Ele se virou e sua esposa ficou atrás dele, mas como era possível, o cara pensou em sua cabeça. A garota disse que o cara se perdeu novamente nesta enorme capital. Sua esposa disse que ele próprio o levaria ao lugar certo, e o cara imediatamente correu para ela. Mas assim que ele se aproximou dela, ela simplesmente se espalhou. De repente, o cara se encontra em algum lugar incompreensível, e a terra começa a desaparecer de seus pés. E naquele momento ele acordou exatamente no local onde caiu, deixando a carruagem. Yun Chen novamente lembrou as palavras daquela freira que disse que tudo estava como dormir no mundo. E também lembrou-se do elixir, que deveria ser tomado a cada 3 dias. Ele tirou de novo e começou a beber, na esperança de que desta vez ele ajudasse. Então ele se sentou até o pôr do sol pensar sobre o que aconteceu em sua vida. Depois de algum tempo, nosso personagem principal ficou perto do templo e estava esperando por alguém. Atrás dele apareceu um monstro que perguntou ao cara, com uma voz humana, se ele estava perdido. O monstro já estava se preparando para atacar o sul de Shan, mas quando o monstro viu o rosto do cara, mudou nas raízes, porque percebeu que agora seria levado em consideração. Apenas com um golpe, o cara foi capaz de destruir os espíritos malignos e depois chamou seu irmão. Ele correu para ele com outros guerreiros e o irmão do cara jogou o sangue do cachorro no monstro. Ela agiu negativamente com espíritos malignos, e em um instante,
O monstro começou a queimar com uma chama verde e evaporou. Por algum tempo, esse demônio morava naquela casa perto do templo. Ele mantinha um grande número de pessoas com medo, mas nosso personagem principal e o exército os libertaram do sofrimento. De repente, disse um som muito alto e terrível. O irmão do cara disse que hoje os demônios não deixariam eles dormirem. E Yun Chen disse que o tempo para esperar é não. Você precisa executar imediatamente. O irmão do cara disse que eles poderiam fazer isso sozinhos, e nosso personagem principal deve descansar. Mas ele disse que não tinha tempo para descansar. Embora ele não tenha dito isso a ninguém, para ele o objetivo mais importante da vida é vingar a todos os demônios e forças impuras. Para a morte de sua esposa, para que ele não pudesse apenas relaxar. O cara do exército chegou à parte sul da capital, onde ficou muito feliz em ver outra parte do exército. Eles ficaram ao lado do poço que foi verificado e selado por runas na semana passada. Não havia ninguém lá, mas sons muito sombrios começaram a ser feitos. Yun Chen disse que a aura ao redor do poço é muito tensa e elegante. Significava uma coisa, que o demônio estava furioso. A partir disso, chegou um som muito alto e terrível. Todos os membros do exército entenderam que hoje eles estavam esperando por uma batalha muito difícil. As runas não conseguiram suportar uma força tão grande e uma enorme quantidade de espíritos malignos começaram a voar para fora do poço. O irmão do cara disse que nunca tinha visto uma concentração tão grande de ressentimento e malícia. Um dos membros do exército disse que um dia eles estavam lutando contra isso, mas seu irmão respondeu que ele estava falando sobre nosso personagem principal. E ele, sem hesitar, atacou o monstro mais enorme por um longo tempo. As faíscas emanaram dele, mas ficaram muito zangadas. Ele precisava de apenas um golpe com a lança para cortar esse monstro ao meio. Embora o cara cortasse os espíritos malignos, isso não significava que ele a derrotou. Ele simplesmente desconectou todos os monstros e eles começaram a terminar. Os monstros se tornaram um número enorme, começaram a atacar e cercar os outros guerreiros do exército de Yaoki. O irmão do cara ordenou que todos se preparassem para a batalha e mantenham o sistema defensivo. E o mais importante é estar no cheque, porque os monstros são fortes e astuciosos. E nosso personagem principal foi uma batalha com outro enorme acúmulo de espíritos malignos, que não pouparia o cara. Mas isso não estava interessado nele, porque ele já havia infligido um golpe esmagador ao monstro na cabeça. Parte da criatura simplesmente caiu. Assim que o cara pousou no chão, seu corpo começou a ser embrulhado em alguns fios pegajosos. Eles arrastaram o cara para a boca para esse monstro. Assim que ele acabou lá, essa criatura começou a emitir sons muito estranhos. Vendo isso, os soldados do exército estavam muito assustados, porque ele era a pessoa mais forte que eles viram, e esse poder impuro o comia. Mas o irmão do cara disse que eles não se preocupariam, porque Yun Chen tinha um plano. E depois que ele acrescentou que agora eles têm coisas mais importantes a fazer, porque na frente deles havia um exército inteiro de demônios que eles precisariam para derrotar. Havia um grande número dessas criaturas. O exército de Yaoki era difícil de revidar. Mas nenhum deles planejava desistir. Eles decidiram usar a água sagrada conspirada pelos monges. Isso realmente os ajudou a derrotar os espíritos malignos. Mas mesmo os demônios que derrotaram não se comportaram naturalmente, porque geralmente eles imediatamente queimavam. De repente, um dos soldados literalmente perfurou as lanças que o demônio usava, fingindo estar morto. O poder impuro começou a rir, devido ao fato de que ela foi capaz de enganar o exército, mas o irmão de nosso personagem principal imediatamente correu com um machado no demônio e o destruiu. Ele correu para o cara que o demônio perfurou, mas ele já estava em um estado triste. Ele mal podia falar. O cara disse apenas uma frase que isso foi culpa dele, porque ele não era cuidadoso o suficiente. E os monstros não se tornaram menos enquanto matavam um demônio. Mais 3 chegaram a eles. Felizmente, Yun Chen notou isso e veio a outros guerreiros em auxílio. Vendo que o cara começou a cuspir sua energia de Koi para atacar, os demônios perceberam que esse era o fim deles. De fato, o cara precisava de um golpe para destruir 3 monstros. Seu irmão estava em choque. Claro, ele sabia que Yun Chen Siuan, mas não pensou assim. A batalha foi concluída naquele momento. Todos os espíritos malignos foram derrotados, mas a que custo? Nosso personagem principal entendeu isso. O irmão do cara estava indignado. Ele disse que os monges não os consideram para as pessoas. Yun Chen disse que conversaria com o monge. A raiva era visível em seus olhos, porque se isso não parasse, logo nada permaneceria do exército. Naquele momento, a freira se aproximou do cara que ouviu sua conversa anterior. Nosso personagem principal disse que eles enfrentaram demônios muito fortes por 3 dias seguidos
e lutarem com eles sem descanso, e não podem mais continuar, porque estão perdendo seu povo. A garota disse que novos demônios aparecem todos os dias, e ela não pode fazer nada com isso, absolutamente. O cara respondeu que eles precisavam de férias. E depois que a garota acrescentou que os exércitos de Yaok devem dobrar o pagamento. Se isso não for suficiente, eles estão prontos para pagar ainda mais. O principal é que eles lutam mais. Esse cara estava com muita raiva. Ele estava furioso. Ele não precisava de dinheiro. Ele a levou pelo roupão de banho e a levou ao cadáver de um cara que acabara de morrer nas mãos de espíritos malignos. Nosso personagem principal trouxe a freira para o rosto do falecido e disse que era Xiao Liu. Ele era o mais novo do exército de Yaok. Esse cara disse a Yun Chen há alguns dias que estava se preparando para o casamento e todo o dinheiro ganho gastaria lá, mas na batalha de hoje ele morreu. Nosso personagem principal estava muito zangado. Ele disse que nenhuma duplicação ou triplos seria capaz de devolver sua vida a ele e deixar lá não falar os dentes. A freira respondeu que a vítima desse cara não era em vão. Afinal, ele morreu, lutando contra o mal. Xiao Liu morreu para continuar a civilização e a humanidade. De repente, um dos soldados do exército pensou que eram criminosos da capital desse enorme império. Eles não se importavam com todos os templos. Estavam interessados apenas no dinheiro e no líder de Yunchan. Eles poderiam aceitar todas essas mortes dos camaradas, mas no momento a freira depreciou suas vidas e não podiam se reconciliar com isso. A freira disse ao nosso personagem principal que ela entende por que ele estava com raiva dela, e isso é normal. Ela tinha a única tarefa, e é por isso que agora estava lá. Precisava dar uma mensagem ao cara de um professor espiritual. E então peguei um pergaminho da manga e a entreguei ao cara, e depois disse ao meio: dia amanhã, o professor espiritual aceitará todo o exército de Yaok, a fim de recompensar por sua coragem, pela perda de seus parceiros e simplesmente agradecer à capital por uma ajuda tão grande à capital. E então ela disse que amanhã a professora explicaria por que tudo está acontecendo por aí, e então ela daria uma recompensa. Ao ouvir isso, todos os membros do exército ficaram muito surpresos, porque recebendo um convite do mentor mais espiritual, isso é muito raro. Yun Tian perguntou à freira que se eles não queriam ir ao mentor. Ela respondeu que eles poderiam ir aonde quisessem, e o templo enviaria o dinheiro prometido e as evidências monásticas, e simplesmente se virou e saiu. Essa notícia foi discutida violentamente pelos participantes do exército. Eles agiram tanto tempo em suas ordens, mas nunca o conheceram e terão a oportunidade não apenas de vê-lo, mas também para conversar. Pagba Lama era o nome do professor espiritual. Há rumores sobre ele de que suas habilidades foram além do lado de entender uma pessoa comum. Ele poderia causar chuva ou vice-versa um dia chuvoso para fazer Cienic, e a pedra era mais fácil para ele ser simples. Também não foi esquecido de 3 grandes monges que eram estudantes do Pagba Lama. Eles também deveriam estar durante a recepção. E nosso personagem principal ficou e olhou para a noite escura. Ele declarou apenas uma frase. O tempo chegou. No dia seguinte, o exército de Yaok chegou ao templo de Naland, onde eles tiveram que se encontrar com um mentor espiritual. No meio do templo, era tão enorme quanto lá fora. Tudo estava pendurado com seda cara, apenas um tapete era uma boa casa na capital. O irmão de nosso personagem principal exibido, ele perguntou se ele parecia com dignidade, como para uma reunião com um mentor espiritual. O cara esperava que o senhor lhe desse várias casas, e Yun Chen respondeu brincando que, além das casas, ele daria vários milhões de moedas de ouro puro. O irmão do cara notou que o templo é um dos maiores do mundo, e nosso personagem principal disse que até o palácio do próprio imperador poderia superar esse lugar. Um desenho foi aplicado nas paredes. Era uma cena das escrituras sagradas. Todos os membros do exército estavam em antecipação. Eles apenas disseram que podiam ver um professor espiritual. Por causa disso, um dos caras suando constantemente a palma da mão, pelos nervos. Mas por algum motivo, Pagba ainda não chegou, embora, de acordo com o convite, a reunião deveria começar a 30 minutos. E nosso personagem principal era menos alegre. Ele sempre pensava em algo próprio e não conversava com ninguém. Não que ele fosse muito falador antes, mas naquele dia ele estava especialmente em silêncio. Yun Chen estava interessado no que estava por trás daqueles enormes portões de bronze. Imediatamente depois que o cara estava prestes a sair, disseram várias ligações. Lindos dançarinos apareceram do nada. Eles eram como uma seleção, com uma figura bonita e um rosto escondido. Eles não apenas dançaram, mas flertaram com todos os métodos para os membros do exército de Yaok. E eles realmente gostaram disso, porque já esqueceram quando acabaram de descansar, não gostam de olhar as danças,
esqueceram a aparência das garotas lindas, porque todos os dias lutavam com espíritos malignos. Nosso personagem principal sabia que esses dançarinos são mundialmente famosos. Esses eram 16 dançarinos celestes. O cara percebeu por que, de repente, eles querem apaziguar o exército assim. Um dos dançarinos estendeu a mão no rosto de Yun-chan com isso, ela queria colocá-lo para ela. Mas nosso personagem principal respondeu imediatamente a ela que ela removeu as mãos dele e ficou longe dele. Isso estava ansioso pelo cara. Logo, os dançarinos começaram a seguir os servos do templo, que carregavam vários presentes em suas mãos, começando de bugigangas a joias, o que poderia ter uma fortuna. E na frente desses ministros, uma freira já estava familiarizada com nosso herói. O cara ainda não conseguia entender por que eles eram tão gentis com eles. A freira disse que ontem ela disse a verdade a eles, e agora estava pronta para expressar o desejo de seu professor espiritual. Durante este ano, o professor assistiu às façanhas do exército de Yaoki, que defendeu não apenas os habitantes da capital, mas também ajudou esse templo. Mas a parte principal do exército naquele momento não foi interessante para essas conversas chatas. Eles descansaram com os dançarinos. A freira disse que o exército de Yaoki era uma grande honra e depois se ofereceu para beber por isso. Os caras a apoiaram e todos quando um pegou os óculos e gritou: "Vamos beber!" Depois disso, ela se levantou e foi ao portão de bronze, dizendo que cada um deles é digno de beleza e tesouros. Por trás daqueles enormes portões de bronze, escondem ouro, montanhas de ouro, o que seria suficiente por muito tempo. Vendo isso, os membros do exército estavam em choque. Eles nunca viram tanto ouro em suas vidas e agora podem levá-lo para si mesmos o quanto quiserem. A freira disse que todos os membros do exército não se restringiriam, mas o fizeram com esse dinheiro, tudo o que desejam. Os caras estavam em choque. Eles se drogaram imediatamente com ouro para encher o máximo de ouro possível em seus bolsos. Eles passaram pela freira, sem mesmo agradecer, não estavam mais interessados no porquê e por que seus irmãos estavam morrendo de demônios. Eles só estavam interessados em ouro. Os membros do exército de Yaoki encheram seus bolsos, sacos, esconderam os pergaminhos de ouro puro em sua túnica e já pensavam onde poderiam gastar esse dinheiro. A freira pensou que todos os membros do exército já estavam lá, quando de repente ela levantou o olhar e viu um cara que estava sentado no lugar e apenas tomou chá. Era nosso personagem principal, ele nem sequer se mexeu, ele apenas se sentou e esperou que eles se encontrassem com seu mentor espiritual. A garota foi para Yun-chan e perguntou por que ele não levaria algumas moedas, mas ele não respondeu à pergunta dela, mas perguntou por que Pagba Lama ainda não havia chegado e por que apenas ela aqui, mesmo 2 outros monges, não se incomodaram em vir ao encontro deles. A garota respondeu que o mentor chegaria em breve e poderá se comunicar, e o resto dos 2 monges é proibido de entrar agora. A freira disse ao cara que ela sabia que ele não estava interessado em ouro, nenhuma outra riqueza. É por isso que ela preparou algo mais para ele, algo especial. Ela apontou a mão para o portão de bronze e pediu que ele olhasse profundamente nesses portões. Neles, ele viu uma silhueta de uma garota que estava sob a capa do céu azul, perto de uma bela árvore. A freira perguntou ao cara se ele ainda ama ou ela a confundiu. Todos os guerreiros do exército de Yaoki se ajoelharam, fizeram o corredor diretamente para os portões, onde a garota bonita se levantou. Quando Yun-chan começou a passar por eles, eles começaram a fazer sons muito estranhos. Seu corpo parecia começar a secar, e o ouro que eles ganharam começaram a se transformar em barras de madeira. Nosso personagem principal se aproximou da garota. Era sua esposa. Ele sussurrou em um sussurro em nome do nosso protagonista. Surpreendido, Yun-chan não podia acreditar em seus olhos. Ele perguntou à garota: "É realmente você?" Ela imediatamente correu para ele e o abraçou, dizendo que agora eles estariam juntos novamente, mas agora para sempre. Nosso personagem principal também abraçou a garota e disse que seria assim. E depois disso, ele imediatamente se desculpou. Ele disse que a morte dela está em suas mãos, e ela sabe disso, e provavelmente todos esses anos em que o odiava. Yun-chan abaixou a cabeça e disse uma frase: "Que pena!" A garota perguntou do que estava falando, e o cara respondeu que lamentava que essa garota não fosse sua esposa, mas toda a ilusão. O corpo da menina começou a quebrar. Ele pediu que ele estava com ela porque ela não fez nada de ruim para ele. Ela desapareceu completamente, e apenas seu vestido permaneceu nas mãos do cara. Era o mesmo pagamento em que ela estava quando se conheceram. Tudo foi corado por aí. Nosso personagem principal percebeu que algo estava errado aqui. Então ele começou a gritar o nome daquela freira. Ele perguntou o que ela estava planejando e por que ela estava fazendo isso. E a freira, sorridente, silenciosamente e calmamente perguntou ao cara. Ele não gostava de um sonho.
Em todo o começo, entra em colapso, que Art literalmente se espalhou em pequenas seixos, e os outros guerreiros do exército de Yaok estavam quase completamente secos. Eles se tornaram semelhantes a OS zumbis, e tudo quando se começou a pedir ajuda ao nosso personagem principal, a quem eles chamavam de irmão mais velho. Eles se arrastaram para o cara, pegaram-o pela túnica e pediram que ele os ajudasse. E Yun Chen não sabia o que fazer, porque apenas alguns minutos atrás, esses eram seus camaradas e agora ele pilhas de ossos. O cara não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele, pela primeira vez em sua vida, começou a sentir medo. Ele fechou os olhos e suas memórias com seus camaradas surgiram imediatamente, lembrando todas as batalhas que eles passaram juntos, ombro a ombro. Isso ficou zangado com o cara sério. Ele usou sua força, ao seu redor o raio estava pendurado. Yun Chen correu para a freira e já queria jogar lá diretamente em sua cabeça para se vingar de todos que ela destruiu. Mas ela estava muito calma, sem pânico, apenas proferiu algum tipo de feitiço. Tudo ficou azul, a terra desapareceu de seus pés, eles levitaram no ar. E do corpo da freira, outro aluno do reitor espiritual de Pagbilama começou a sair. Foi apenas melhor para o nosso namorado, porque ele poderia estar mesmo com 2 cientistas ao mesmo tempo. O segundo monge imediatamente começou a usar magia, suas mãos começaram a emanar o fogo verde. Era um número enorme, e tudo foi destinado ao nosso personagem principal. Yun Chen caiu no chão todo o carbonizado e exausto, mas foi capaz de sobreviver após um ataque tão forte. Outro monge saiu da freira, um estudante de Pagbilama, seu nome era Jinganji, desde o primeiro dos estudantes do mentor. Ele também usou algum tipo de feitiço contra o nosso protagonista. E ele ainda não teve tempo de se afastar do primeiro ataque, onde recebeu uma enorme quantidade de queimaduras quando foi jogado na parede. Os monges começaram a se aproximar do cara. A freira adquiriu para ele e perguntou ao cara se ele se lembrava do que ela disse. Ela lembrou que todo mundo que luta com demônios, mais cedo ou mais tarde se tornou demônios. Quando você resmunga no abismo, o abismo olha para você, disse a freira. Ela disse que o exército de Yaok luta com demônios há muito tempo, mas eles mesmos podem facilmente se transformar neles. Tudo aconteceu dessa maneira. E depois que ela acrescentou que todo o exército de Yahusha é apenas material de consumo, mais cedo ou mais tarde você precisa se livrar dele. A única coisa que a freira não conseguia entender porque Yun Chen não previu isso e não percebeu o óbvio. Os monges tiveram que fazer isso, porque teria havido um pouco e estariam atrasados. E nosso personagem principal recuperaria sua verdadeira aparência. Yun Chen murmurou algo muito silenciosamente e inaudivelmente baixinho. A freira perguntou o que ele disse, mas a resposta não se forçou a esperar muito. Por trás do fundo dos 3 monges, um grito alto: irmão mais velho. Eles imediatamente se viraram, sem entender o que estava acontecendo. Um enorme machado voou para a freira muito rapidamente. O irmão de nosso herói disse que nosso personagem principal disse que agora todos os 3 monges pagarão por suas ações. Depois que o machado caiu no chão, uma enorme nuvem de fumaça se formou. Esse foi o uso de seu irmão para ter tempo para levar um cara e começar a fugir. Ele assegurou a Yun Chan que tudo ficaria bem e ele o salvaria, mas nosso personagem principal não poderia responder nada a ele. Enquanto o irmão do cara tentava fugir para a saída, um dos monges usou magia para detê-los, e o monge em que o machado voou e o cortou ao meio foi capaz de curar com a ajuda de sua força. Ele literalmente se costurou em 10 segundos. A recepção que usou um dos monges ultrapassou seu irmão e causou danos graves ao cara. Ele literalmente arrancou um pedaço de suas costas. Mas ele não iria parar. Ele disse que os monges foderam de ele. Ele estava pronto para qualquer coisa para salvar seu irmão mais velho. Não importava para ele o que fazer. De repente, um dos monges apareceu na frente dele, que ordenou que seu irmão parasse. Mas ele disse que o fundo não parava. Ele se virou para o outro lado e disse que ninguém o impediria. O irmão do cara jogou seu machado naquele monge, mas ele se transformou em uma criatura incompreensível, semelhante a um homem que o cara ordenou que o monge pegasse. Funcionando, o cara desejou boa sorte para esse monge, dizendo que é improvável que alguém o ajudasse. Vendo isso, nosso personagem principal estava em choque. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Um dia brilhante já se transformou em uma noite escura, como o exército de Yaok entrou apenas neste templo com uma composição inteira. E agora, apenas Yun Chen com seu irmão permaneceu, e até agora eles fugiram dos monges. Uma enorme explosão foi pronunciada. Por causa dele, tudo estava coberto de fumaça, da qual seu irmão acabou com nosso personagem principal. O cara não entendeu o que estava acontecendo e por que seu irmão não sentiu dor por uma ferida tão forte. Yun Chen perguntou a seu irmão se ele era um demônio, ao qual a segunda risada respondeu que tudo era possível.
Ele também acrescentou que isso não importa agora, porque os monges justos querem matar Ló, e mesmo que ele seja um demônio, mas quer salvar o cara, e agora isso é a principal coisa. Não há necessidade de adorar o Deus certo de ser justo. De repente, um enorme brilho dourado apareceu na frente deles. O irmão do cara exclamou: Meu Deus! O abade espiritual de Pagbalama apareceu na frente deles. O irmão do cara disse que eles ainda eram capazes de esperar por ele, mas no momento, pelo contrário, os ameaçavam. Ele já havia começado a se despedir de nosso personagem principal e disse que agora eles chegariam ao fim. O abade de Pagba estendeu a mão na direção deles, mas não fez nada com eles. Ele queria que eles pedissem misericórdia. De repente, o enorme raio levou do nada. Atingiu o templo do imperador, que não estava relativamente longe deles. Não está claro por que isso aconteceu. O cara já estava se preparando para a morte quando abriu os olhos e olhou para Pagbulama. Ele também olhou para ele, mas nenhum deles disse uma única palavra. Os caras viraram a cabeça e olharam para o templo. O poder desse raio era simplesmente incrível. Nada restava do templo. O irmão do cara começou a rir e disse que a respiração do dragão saiu. Não estava claro o que essas palavras significavam. E então ele acrescentou que era a 8ª cúpula, o que significa que tudo começou. Pagbalama começou a desaparecer, e o irmão de nosso protagonista riu e disse que era necessário, porque ele é um velho louco. Assim que o mentor espiritual se espalhou no ar, eles continuaram a fugir desses monges. Essa explosão foi vista pelos monges que caçaram os membros restantes do exército de Yaok. Eles perceberam que o poder do professor Pagby era usado lá. Todas as feridas no corpo do monge curaram. Ele não entendeu por que tudo isso estava acontecendo agora, porque era um momento muito inapropriado. Outro aluno da Pagba abordou essa freira que queria relatar a ela sobre o que havia acontecido. Ele disse à garota que Sua Majestade Imperador está morta. Isso significava que a energia que o dragão estava segurando não iria mais parar, porque ele morreu. Enquanto isso, Yun Chen tentou trazer seu irmão para si mesmo. Abrindo os olhos, o cara viu que estava no banheiro e as feridas curadas, e uma chama verde veio deles. Nosso personagem principal perguntou ao irmão onde eles estavam, mas ele garantiu que eles estavam em um lugar seguro, a saber, em uma fazenda abandonada. Os monges definitivamente não os encontrariam lá. Ele perguntou o que estava acontecendo com ele, mas o segundo respondeu a ele que ele havia se recuperado muito rapidamente. Ele era muito resistente e forte. As feridas literalmente se arrastaram na frente de seus olhos. O cara olhou para o irmão e disse que ele tem uma ferida séria se ele estava em ordem, e a ferida lá era realmente grande. Ele literalmente não tinha um pedaço de costas. Mas ele apenas riu e disse que se nosso personagem principal não o tivesse lembrado, ele não teria se lembrado da ferida. Yun Chen disse urgentemente ao irmão para contar a ele tudo o que está acontecendo no mundo agora. Os caras estavam em uma fazenda abandonada, na qual a perna de uma pessoa ou qualquer criatura viva não pisou por mais de 100 anos, por isso era difícil encontrá-los naquele enorme capital entre milhares de casas. O irmão do cara nem sabia por onde começar, porque havia muito sobre contar. Ele disse que eles queriam se livrar completamente deles por causa da desnecessidade, e se não fosse pelo irmão do cara, Yun Chen já estaria morto deles. Nosso personagem principal perguntou a seu irmão o que aconteceu com aquele demônio da chama verde. Ele respondeu que simplesmente o deixou ir para casa. O cara não entendeu o que estava acontecendo. A partir disso, sua cabeça estava muito doente, mas pediu ao irmão que lhe dissesse o que estava acontecendo. O irmão disse que lhe diria tudo como é, e então ele colocou a mão na túnica e começou a conseguir alguma coisa. Havia 2 cápsulas nas mãos, uma delas é vermelha e o segundo azul. Ele disse que o irmão mais velho escolheria um deles. Pelo que viu, Yun Chen ficou chocado. Ele perguntou o que era e o que tudo isso significa. O tablet azul é Jindan, pode se chamar-lo de destacamento especial. Se ele come uma pílula azul, ele pode ver o mundo como ele realmente é, sem suas regras e molduras. O irmão também acrescentou que nosso personagem principal pode chamar demônios ou imortal. Isso não mudará nada. Então ele se tornará o mesmo que eles. Yun Chen ficou em choque. Ele perguntou o que aconteceria se escolher e comer uma pílula vermelha. Se ele beber, então desmaiará, e quando ele acontecer, estará em alguma vila distante. E tudo o que ele viu e se lembra dele me parecerá um sono comum. E ele viverá como um fazendeiro comum. E essa batalha não o preocupa, porque ele estará muito longe disso. Mas seu irmão fechou as palmas das mãos, onde estavam essas pílulas, e disse que ele ainda deveria contar ao cara antes de fazer sua escolha. Ele queria contar a verdade a Yun Chen sobre o mundo deles e o que está acontecendo nele. Afinal, ele é simplesmente obrigado a saber sobre tudo.
Nosso personagem principal ainda nunca colocou seu irmão tão sério. Ele disse que este mundo era falso. Nosso namorado claramente não estava pronto para ouvir isso. Este mundo é apenas um computador, criado a partir de bilhões de processadores. Eles chamam de matriz, o que significava que o mundo em que eles viviam uma caixa de areia comum. Eles se aproveitaram dele para recriar os eventos que ocorreram muito antes de sua civilização para entender como o mundo deles nasceu. E eles fizeram isso perfeitamente, mas até o momento em que a dinastia Song começou a ocorrer. Depois disso, um vírus apareceu. Não foi possível aparecer e existir em princípio, mas ele apareceu. Todos o chamavam de verme. Mas logo ele foi capaz de sofrer mutações e se transformou em um dragão enorme. Mas as pessoas que moram lá o chamam de Pagbalama. Foi difícil para Yunshan aceitar tudo isso. Para lutar com ele, o imperador da dinastia Song dirigiu todas as suas forças e criou o programa antivírus mais poderoso, chamado Ordem de Garuda. Sua tarefa principal é destruir o vírus, a saber, Pagbu Lama. E a princípio, ela realmente lidou muito bem e conseguiu substituir o programa antivírus anterior, mas no final ela falhou. No final, a dinastia Song foi destruída, e esse dragão maligno aproveitou o poder do processador e carregou à força a história não existente. Era precisamente esse Império Yuan que foi capaz de absorver o mundo inteiro. O irmão do cara pediu desculpas por não explicar mal. Em palavras simples, essa nova história poderia ser comparada com filmes piratas. Ele acrescentou que pode parecer que a dinastia Yuan governou uma grande quantidade de tempo, mas não é assim que cerca de 100 anos se passaram desde a queda do Império da Música. Devido a esse vírus e ao carregamento de uma nova história, coisas que nunca teriam acontecido, e por causa disso, o sistema já esteve fora de ordem 8 vezes. E quando este dragão ou Pagbalama prepararão uma nova história e carga, o novo imperador nascerá. Ele já melhorou este mundo em uma grande quantidade de tempo, mas mesmo suas melhorias não puderam remover completamente as deficiências. Em outras palavras, insetos, por causa deles fantasmas e demônios, começaram a aparecer na capital. O irmão Yun-chan acrescentou que Yun-chen pode não acreditar nele, mas ele foi capaz de salvar nosso protagonista. Essas palavras estavam muito interessadas nele. Ele perguntou por que era ele, por que ele era necessário, porque ele é apenas um inquilino deste mundo. E o irmão do cara respondeu que era ele, Yun-chen, e foi esse Garuda que estava lutando com o Pagboy Lama ou o Dragon. Foi ele quem poderia fazer isso. Ele poderia remover todos os insetos, porque ele tem uma força enorme que pode demolir quaisquer obstáculos deste mundo. E somente ele pode resistir a Pagby. E se ele cair em suas mãos, então algo é muito terrível. É por isso que ao lado dele não deve haver pessoas a quem ele sente alguma coisa. Ele precisa se afastar de sua vida passada e se concentrar em um único objetivo. Este é o destino que eles prepararam para ele e destruíram tudo o que contradiz em seu plano. O irmão de nosso protagonista pediu desculpas a ele por não poder ajudar. Ele era um engenheiro inexperiente comum que secretamente seguiu para esse mundo. Mas assim que conheceu Yun-chan, ele imediatamente percebeu o que Pagbalama estava fazendo com ele. Ele tentou salvar o cara por mais de um ano, mas todas as tentativas não terminaram com sucesso. Mesmo assim, ainda estava de acordo com o plano do mentor de Pagba. Tudo porque o irmão do cara chegou a este mundo tarde demais. Isso realmente deprimiu nosso personagem principal. Ele começou a se lembrar de tudo o que aconteceu com ele em sua vida, pois estava procurando o caminho para a capital. Inicialmente, ele era o mesmo com essa capital. E depois que ele conheceu sua futura esposa, que o ajudou e era sua musa, ela era a pessoa mais preciosa deste mundo. Então ele se lembrou de como aceitou seu irmão no exército Yaok, aquelas conversas sobre o ladrão pelo copo de vinho. Não esqueci como as fileiras do exército começaram a ser reabastecidas com outros guerreiros que já haviam sido bandidos e criminosos, mas ele ainda era capaz de se reunir e se tornar seu líder. E depois de alguns meses, já havia um grande número deles como todos sonhavam, como eles vão renunciar e beber calmamente, fritar carne e não pensar em nada. Mas, no momento, todas as suas memórias foram divididas em pequenos pedaços, porque tudo isso é uma simulação. E o mentor espiritual acabou sendo um vírus comum. Yun-chen ficou na chuva e não entendeu por que seu destino, que estava cheio de dor e dificuldades, era assim. O irmão foi ao nosso personagem principal e disse que precisamos fazer sua escolha, porque não há tempo para pensar, porque Pagba já está preparando uma nova versão, o que se tornará ainda menos vulnerável. Devido ao fato de ele ter que desclassificar sua identidade, ele precisará deixar este mundo. É por isso que ele precisa fornecer essa escolha. O irmão não esperava tanto se aposentar.
Yun Chen disse que não iria fugir, ele aceitará a batalha. Por tantos anos, ele lutou com o mal, porque eles não podiam ignorar. Mas todos os dias para combater o mal estava repleto, porque os membros do exército de Yaok morreram. Nosso personagem principal perguntou se ele aceita uma pílula que lhe mostrará a verdade, se ele poderia influenciar o mundo, mas seu irmão respondeu que ele não era. Embora a estrutura deste mundo esteja saindo, eles estão conectados pela estrutura de outro mundo, e é por isso que eles lutam de acordo com as regras de seu mundo. O cara perguntou o que aconteceria se ele ainda fugir dessa batalha. Se tudo se tornará no lugar antes desta batalha, sugerindo sua esposa se ele pode estar com ela novamente. O irmão abaixou a cabeça e disse que os mortos não podem ser devolvidos à vida, então não. Ao ouvir isso, Yun Chen perguntou a seu irmão se ele poderia fornecer a ele o último serviço. Mas ele respondeu que não podia mais ajudar. E nosso herói respondeu que ele lidaria sozinho. Ele não vai fugir, ele não quer mais se sentir impotente. Ele teve a última batalha e tinha apenas um objetivo, era derrotar o vírus maligno do Pag Bulama. O irmão do cara apertou duas mãos nas quais essas cápsulas estavam, começaram a brilhar. Por esse motivo, o portal começou a abrir com uma chama verde. O irmão do cara começou a evaporar. Ele se despediu de Yun Chani e agradeceu. E ele estendeu a mão para o portal e começou a cobrir a mão. Em suas mãos, apareceu sua lança, com quem ele havia lutado pelo Pag Bulama antes. E agora ele vai pagar com ele com a mesma lança. Agora ele é o último guerreiro do exército de Yaok que declara guerra ao vírus.